começar e vamos ler então a Palavra de Deus. E temos estado a estudar a carta aos Colossenses. Desde já um forte abraço ao nosso irmão Alberto, ao Cristóvão, ao Eloy, ao nosso irmão Benjamin, àqueles jovens no Lubango. Um forte abraço a todos, à Graciela, à Leila e muitos mais que nos ouvem. Vamos então à leitura da Palavra e vamos ficar de pé, irmãos. A Palavra do Senhor diz-nos assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou também, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Foi a leitura da Palavra de Deus. Podemos nos sentar, irmãos. Vamos então passar agora a ouvir o nosso irmão Alberto, e desde já um abraço para ele. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto e depois alguns irmãos ou algum irmão que queira dar continuidade nos pensamentos da carta que temos estado a estudar. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Quero agradecer o carinho e a consideração dos irmãos e oro por vós também. Colossenses 2,4 lemos assim: digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O ensino perverso, muitas vezes, é difícil de ser percebido, de ser entendido e discernido entre nós. Pior ainda, quando ele vem em forma de engano. E hoje vamos falar de algumas formas de engano. No último estudo, falamos sobre a persuasão, esse termo de palavras persuasivas que vem do judiciário, que vem dos tribunais, do direito, usado por advogados,
para trazer argumentos técnicos e assim apresentar uma nova versão dos fatos. O engano, esta palavra que queremos destacar, ele muitas vezes vem a nós com delicadeza, vem com sutileza e vem também com beleza. Vamos falar do engano que vem a nós. São os falsos profetas, os falsos mestres que chegam e entram dentro da congregação, dentro da igreja, com ensinos distorcidos da palavra de Deus. O desejo do apóstolo Paulo era estar com os irmãos em Colossos, uma igreja que ele nunca visitou, nunca conheceu, e aqueles irmãos tinham o desejo de conhecer a Paulo também. Ele queria estar lá para combater o erro, para ensinar a verdade. Mas o seu impedimento de ir até aquele lugar produziu esta carta que nós estamos estudando. E assim Deus faz. Deus estabelece recursos e demonstra o seu poder e disponibiliza para que possamos usar. Se naquela época Paulo ficou frustrado por não poder visitar aquela igreja, agora podemos entender, e ele também, que o propósito de Deus e a providência divina era trazer esse estudo, esse ensino, além das fronteiras daquela igreja. Assim, vemos esta palavra em Colossenses capítulo 2, no verso 4. Engane. O engano. Ela vai aparecer só mais uma única vez em Tiago 1, verso 22. Esta palavra, paralogizomai, o grego original escrito, ela tem a sua raiz e ela é usada na matemática, sim. E ela traz esse contexto de referir-se a um erro de cálculo, a uma conta adulterada, mexida, para que o seu resultado possa favorecer interesses próprios, seja num desconto, seja numa compra, ou seja num balanço econômico, financeiro. Esta palavra engano, que queremos destacar aqui, muitas vezes, para satisfazer a carne, o egoísmo, vamos usar deste engano em nós mesmos, para nos favorecer. Tiago 1,22, lemos assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ora, aqui está essa palavra que se repete em Tiago 1,22 e que está aqui em Colossenses 2,4. O engano em nós, com sutileza. Muitas vezes buscamos atrair e satisfazer os nossos próprios interesses e desejos, manipulando a verdade, racionalizando o pecado. E assim podemos esticar o mandamento de Deus a nosso favor. E o erro também do engano pode estar entre nós. Podemos destacar um exemplo, uma ilustração, com o filho do rei Davi, Absalão, no segundo livro de Samuel, do capítulo 14, no verso 25 até capítulo 18. Nós vamos ver que um homem de personalidade forte, de carisma e principalmente simpatia, beleza, tudo para atrair a atenção das pessoas que ficavam cativadas pela presença daquele ilustre personagem. E assim ele provocou uma rebelião e quase levou o reino para o caos. Portanto, nós vimos que o engano vem a nós pela delicadeza, o engano em nós pela sutileza e o engano entre nós pela beleza. Os cristãos estão expostos às artimanhas e armadilhas de Satanás, que muitas vezes usa armas psicológicas para minar a nossa fé. Quero terminar aqui destacando a postura do apóstolo Paulo em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 4. Ele diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração de espírito e de poder. E estas considerações ainda se fazem necessárias. Há muitos falsos mestres e, principalmente, precisamos estar atentos a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero também mandar um abraço ao nosso irmão Alberto e também ao Cristóvão, a estes irmãos que estão longe, mas estão connosco e nós estamos com eles nesta luta, nesta batalha. E eu queria apenas partilhar convosco um breve pensamento, que é o seguinte. Uma das coisas que eu vejo e que para mim é um estímulo também, particularmente neste capítulo 2 e no início, é a motivação do apóstolo Paulo. A motivação que ele manifesta. E, para além da motivação que ele manifesta, também a convicção de que aquilo que ele tem para transmitir é fundamental para a Igreja. Para que a Igreja, como ele diz, esteja unida, para que de facto haja conhecimento, para que haja de facto uma comunhão completa com Cristo, é fundamental que ouçamos a palavra de Deus e particularmente aquilo que o Senhor lhe entregou para transmitir de facto à Igreja. Isto é fundamental. E o apóstolo Paulo, ele tem essa certeza e ele manifesta todo um ânimo, todo um empenho em cumprir o seu ministério. E ele diz-nos que, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. A realização deste ministério, o cumprir do seu ministério, não era uma coisa que ia ser fácil. Reparem que ele não diz quão grande a grande caminhada que tenho por vocês. Não. Ele diz um grande combate. Portanto, o anunciar estas verdades, o fazer chegar estas verdades à Igreja do Senhor, era e continua a ser um combate tremendo. Isto porquê? Porque a oposição que o apóstolo tinha nessa altura continua a existir hoje. E por isso o seu ministério não era um passeio, era um combate. Mas, como ele diz noutro lugar, combati o bom combate. E, portanto, o combate que ele estava, de facto, a travar era um bom combate. Era um combate que ia produzir bons frutos. Ia produzir, de facto, frutos. Era um combate que visava o bem da Igreja. E reparem que ele diz que grande combate eu tenho por vós. O seu combate, a sua luta, era pela Igreja. Essa era a sua luta, o seu combate pela Igreja. Ele combatia para que, de facto, a Igreja fosse realmente a Igreja que Deus queria e quer que realmente seja. Portanto, o apóstolo Paulo, ele preocupava-se com a Igreja. E reparem que ele diz que não só por os que estão em Colossos, mas os que estão em Laodiceia, por aqueles que ele nunca viram, isso não era importante. Ele tê-los visto, terem se encontrado com eles ou não, isso não era o importante. O que era de facto importante era que a mensagem de Deus chegasse de facto à Igreja. E o apóstolo travou um combate tremendo. O combate que a sua própria vida
combato por vós. Ele combatia por nós, combatia pela igreja. Há uma coisa, irmãos, que eu tenho a certeza também, é que há alguém cujo empenho e cuja motivação também não é menos. Há alguém cuja sua motivação e o seu empenho em destruir a minha vida não é menos. Há alguém que, de facto, a sua motivação e o seu empenho em destruir a vida de cada um de vocês, em destruir a relação que cada um tem com Deus, é, de facto, a sua grande motivação. A sua grande motivação, o seu grande empenho, é destruir a igreja neste lugar. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Portanto, que da parte de Satanás, a sua grande motivação, o seu grande empenho é destruir a igreja. É destruir cada um de nós individualmente para chegar, de facto, a destruir a igreja. É acabar com a igreja, esta igreja local. É acabar e causar problemas em cada igreja local. É destruir, de facto, a igreja. E ele está empenhado nisso. Ele está motivado nisso. O apóstolo Paulo estava motivado em contrariá-lo. Tudo fazia para o contrariar. Tudo fazia para que a igreja fosse edificada, para que os crentes andassem bem, cuja relação com Deus fosse realmente ótima, que eles gozassem plenamente da presença do Senhor nas suas vidas. E se cada um de nós se preocupar em primeiro lugar, como o nosso irmão Alberto há pouco disse, em primeiro lugar eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que, de facto, estar motivado em cuidar da minha relação com Deus. Eu tenho que lutar, eu tenho um combate diário por mim, para que a minha relação com Deus e a minha fidelidade à palavra de Deus seja cada vez maior. Mas também, o meu combate, a minha luta, deve ser também por cada um de vós. Eu devo também lutar por cada um de vós. Eu devo orar por cada um de vós. Eu devo, dentro das minhas possibilidades, das minhas capacidades, daquilo que o Senhor de facto me der, eu devo de facto estar também motivado. Eu sei que a motivação varia. A motivação varia. Uns estamos mais, outros menos motivados. O que de facto faz alterar a nossa motivação é a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é que faz alterar a nossa motivação. Porque se eu andar bem com Deus, se eu andar perto de Deus, se eu for afetado por Deus, se eu me ocupar com a sua palavra, em querer de facto conhecer cada vez mais do Deus tremendo que eu tenho, do quanto eu sou amado por este Deus que é tão grande, que é o Criador dos céus e da terra, mas que me ama, que me amou no passado, que me ama no presente, que me amará no futuro, que tem coisas tremendas guardadas para mim. E eu sei que não somente Ele me ama a mim, Ele me quer salvar a mim, mas Ele quer salvar aqueles que estão lá fora. Quanto mais eu compreender acerca disto, maior será a minha motivação em, de facto, andar bem com Deus, ser fiel ao Senhor, e maior será a minha motivação em cuidar e me preocupar com os meus irmãos, com a minha igreja local. Mas essa não deve ser somente a minha preocupação. A minha preocupação deve ser com a igreja do Senhor. Eu não tenho prazer em ouvir que irmãos em determinados sítios que andam com problemas. Não tenho prazer nisso. Eu tenho prazer e alegria em saber que os meus irmãos andam bem, que a igreja do Senhor anda bem. E essa era a luta do apóstolo Paulo. Era por isso que ele lutava. Esse era o seu combate. E a pergunta que podemos fazer é, a mim e a cada um de vós, qual é o nosso combate?
Porquê é que nós estamos a combater hoje, agora? O apóstolo diz, combate por vós. Ele não diz, combate contra vós. Não. Ele diz, combate por vós. Pela vossa comunhão, pela vossa fidelidade, pela vossa unidade, pela vossa felicidade. Esse é o meu combate. É por isso que eu luto. É por isso que eu combato. E a pergunta é, qual é o combate de cada um de nós? Cada um responde ao Senhor. Amém. Encontramos o nosso irmão Alberto. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte. No versículo 4 ele diz, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. É a palavra de Deus que nos protege. Digo isto significa o que a palavra de Deus diz. Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. A única defesa que nós temos contra o engano, seja ele subreptício, como nós ouvimos o nosso irmão Alberto estar a explicar há bocado, seja tipo conversa de advogado, que é muito hábil, muito elaborada, quer por aparência, e às vezes nós deixamos-nos levar pelas aparências, tipo Absalão, como nós sabemos, e ele utilizou há bocado que era uma pessoa muito atraente, era uma pessoa vistosa, era uma pessoa bonita, e como o inimigo das nossas almas, aliás, desde o Jardim do Éden, utiliza, de facto, situações para enganar, e situações agradáveis, atraentes. Utilizou a serpente, que era o animal mais belo da criação, na verdade, como nós sabemos, e ele tem sido perito nessa matéria. Mas como eu estava a dizer, a única segurança que nós temos é um conhecimento sólido, profundo, real. Nós precisamos de ler a Bíblia para conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia para entender a Bíblia e para manejar bem a palavra de Deus. É a falta de conhecimento que leva ao engano fácil. Quem conhece bem as Escrituras não é facilmente enganado. É dificilmente, e quanto melhor conhecermos, mais dificilmente seremos enganados. Estes crentes em Colossos eram fortes no amor. Vocês vão de reparar o que é que nós lemos no capítulo 1. No capítulo 1 e no versículo 3 lemos assim, Paulo dizer assim, graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. E no versículo 8 ele diz assim, o qual, referente-se a Epáfras, nos declarou também o vosso amor no Espírito. Uma das coisas que caracterizava estes crentes era o amor deles. Eram fortes. Aliás, o Epáfras disse a Paulo, declarou-lhe o amor deles no Espírito. Era um amor tremendo. Era um amor forte. Mas, pelo visto, eles eram fracos na palavra. E daí todo este arrazoado do apóstolo Paulo. E isto serve de alerta para todos nós também. Porque há muitos crentes que são fortes no amor, mas na palavra são muito fracos. E estes crentes em Colossos podiam correr esse risco. Porque o versículo 9 logo a seguir diz ele assim, e ele declarou-nos também do vosso amor no Espírito. Mas quero-vos dizer uma coisa. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, em que ele falou do vosso amor no Espírito, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Que era o que eles tinham falta. De conhecimento da sua vontade. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eles tinham déficit de conhecimento. Tinham saldo positivo de amor, tinham déficit, como nós vemos aqui,
de conhecimento. E por isso eles estavam vulneráveis. E estavam altamente vulneráveis diante dos falsos ensinadores, dos falsos mestres que lá andavam, dos gnósticos, do gnosticismo. Temos ouvido várias vezes falar acerca disso, particularmente o nosso irmão Alberto. Também mando um abraço para si, irmão Alberto. E para o Eloy, vocês não se esqueçam do Eloy. E para os outros. Mas este déficit de conhecimento da Bíblia tornava-os vulneráveis em relação aos lobos que por ali andavam. Ok? Não adianta termos um amor forte com fraco conhecimento. Nós temos que ser fortes no amor e temos que ser fortes no conhecimento. Temos que ser equilibrados e temos que ser bons em ambas as áreas. E por isso ele, não apenas aqui no capítulo 1, vemos-lo orar pelo conhecimento, para que eles fossem conhecedores, cheios do conhecimento, não é? Crescendo no conhecimento. E continua pelo capítulo 1 fora a falar acerca disso, não é? E depois chegou ao capítulo 2 e continua na mesma senda. Quando ele diz no versículo 2, e relembro porque é para vermos o contexto, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, não é? Isto é bom, unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento. Amor com conhecimento. E ele continua a dar na mesma tecla. A tecla é dada no capítulo 1 e no capítulo 2 ele volta a premir a mesma tecla. Nós, quando estivemos reunidos na segunda-feira, não é? Foi segunda-feira, quando estivemos reunidos segunda-feira por causa do JC, e estivemos a debruçar-nos sobre o tema, uma das coisas que nós falamos sobre várias coisas, não é? Mas uma das coisas que nós falamos é podermos ser... eu vou dizer de outra maneira, que é para não adiantar terreno àquilo que a gente falou. Mas podemos ser... vou utilizar um termo extremo, uma situação extrema. Podemos ser zelosos no mal e sermos brandos no bem. Nós às vezes temos um problema de desequilíbrio que é sermos apaixonados no erro e sermos uns frouxos na verdade. Percebem? Sermos veementes naquilo que está mal e uns desapaixonados naquilo que está bem. Nós temos que ter muito cuidado com alguns pormenores. Por exemplo, a questão de termos mente aberta. Sermos pessoas de mente aberta tem as suas vantagens e tem os seus perigos. Sabem que houve alguém que disse, certa ocasião, que ter a mente aberta é como ter a boca aberta. Não é? Ter a mente aberta é como ter a boca aberta. O objetivo de quem tem a mente aberta deve ser o objetivo de quem tem a boca aberta, que é fechá-la sobre algo que seja sólido, tanto na boca como na mente. Portanto, a mente aberta visa o fecho com algo sólido. E este é o problema de muita gente que é de mente aberta, e aqui falo da questão do amor, e depois não a fecham sobre algo sólido, como com a boca. E isto é muito importante. Hoje de manhã, depois de eu já ter alertado isto, e nós já vimos que de facto é um problema aqui em Colossos, que Paulo está preocupado, não é, com esta igreja, não é? Eles eram bons no amor, fracos no conhecimento, e então a grande ênfase aqui dele é conhecimento, visto que eles eram bons no amor. Ele volta a enfatizar no capítulo 2 a questão do amor. Eu gostava de vos dizer o seguinte. Hoje de manhã, quando me levantei bem cedo, logo de manhã, às 6 da manhã, recebi uma mensagem do nosso irmão Jorge. E a mensagem do nosso irmão Jorge era um vídeo de um testemunho, de um indivíduo, de um pastor bem conhecido para quem conhece, eu por acaso conheço, é um indivíduo
é um pastor das novas gerações, um indivíduo para aí da minha idade, mais ano, menos ano, e é um pastor pentecostal, muito conhecido aí na praça pública, muito mediático. E esse pastor pentecostal veio dar o seguinte testemunho, nesse vídeo. Diz ele que teve um problema, fraturou um braço, na zona do cotovelo, ali perto da zona do cotovelo, era para onde ele apontava, e foi operado. Foi operado e deixa-me dizer que é para não falhar em nada. Esse indivíduo, eu vou dizer o nome, visto que o testemunho dele é público, publicamente também vou dizer aquilo que aconteceu. Chama-se Carlos Cardoso, é pastor pentecostal de uma igreja chamada ICMAV, que traduzido quer dizer Igreja Cristã Manancial Águas Vivas. Ele é oriundo de Angola, é angolano também, tanto quanto eu percebi. E esse indivíduo começa por dar o testemunho dele, dizendo: acreditamos que o Senhor Jesus Cristo continua a curar. E então estava eu a dizer que lhe foi metida, para juntar os ossos partidos, foi-lhe metida uma placa de titânio que unia as duas partes fraturadas. E então ele diz que estava numa reunião de jovens, pelos vistos foi estes últimos dias, e o pastor que estava, na linguagem dele, o pastor que estava lá a falar e tal, e não sei o quê, porque acreditam que o Senhor continuou a fazer curas, começou a dizer que se alguém tivesse algum problema, que podia ser físico, podia ser qualquer, não interessa qual a situação, qualquer situação que fosse, estavam ali para o Senhor operar. E então ele diz que tinha dores na zona de onde tinha sido operado, e sentia lá o titânio que estava lá metido, e enquanto o outro estava lá a falar e tal, não sei o quê, e de repente, quando deu por ela, o titânio desapareceu. O titânio desapareceu. As placas de titânio que ele tinha no braço desapareceram. No entanto, há ali coisas curiosas, como por exemplo, ele dizer: vou ter uma consulta na próxima terça-feira, que suponho que é a próxima terça-feira, vou ter uma consulta na próxima terça-feira, o que é delicioso, ele dizer que aquilo desapareceu sem comprovação médica, que é uma coisa curiosa. Depois outra coisa curiosa, não é? E ele supostamente diz que acredita que Jesus opera milagres, e aquilo foi um milagre operado por Deus, não é? Que desapareceu o titânio lá que estava a unir a coisa e tal, e o testemunho dele é no sentido que foi curado dessa situação. Por outro lado, achei curioso ele dizer: só tenho aqui a marca da intervenção cirúrgica, disse ele, são as cicatrizes, que também achei delicioso isso, perante o testemunho que ele estava a dar, e já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. E ele então dizia que a placa não está cá mais, as placas ou a placa desapareceu. Só tenho aqui a marca, dizia ele, só tenho aqui a marca, e eu escrevi até aquilo que ele disse, só tenho aqui a marca da intervenção cirúrgica, que são as cicatrizes. Bem, porquê que eu estou-vos a contar isto? Primeiro porque aconteceu hoje. Depois porque tem a ver com o que estamos aqui a analisar nesta passagem. Temos aqui um exemplo típico para pormos em teste aquilo que estamos a considerar. E o que é que nós estamos a considerar que deve ser colocado em teste? Digo isto, diz o apóstolo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E quantos indivíduos embarcam nesta conversa, não é? Desculpem-me utilizar a expressão, mas é a expressão que tem que ser utilizada, da conversa, da treta, não é? Quantos embarcam e acreditam, e muitos comentários, já em 150 e tal comentários, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Senhor continua a operar, e tal, e não sei o quê. E havia uma indivídua que dizia assim: o Senhor não opera mais porque não temos fé, porque se tivéssemos fé, o Senhor operava mais, coisas assim do género. Bem, nós de facto precisamos de conhecer bem as Escrituras, não é? Temos que tomar atenção àquilo que é dito na Bíblia, e digo isto, nós temos que conhecer bem aquilo que é dito, para que ninguém nos engane. Nós temos que conhecer bem as Escrituras para que ninguém nos engane. Porque se conhecermos bem as Escrituras, ninguém nos vai enganar com esta conversa.
com esta conversa, com palavras persuasivas, e não sei o quê, e não sei o que mais. E eu estou a dizer isto pelo seguinte. O Jorge, em termos irónicos, dizia, mas porquê que só naqueles sítios é que acontecem estas coisas? Mais ou menos isso que ele comentou lá. E eu logo na hora, às 6 da manhã, escrevi um comentário, que agora não interessa, mas está lá, está registado, escrevi um comentário sobre esta situação. Evidentemente que eu agora elaborei mais um bocado sobre esta situação, porque isto é uma situação com a qual muitas vezes as pessoas são confrontadas e com base no conhecimento das Escrituras têm que ser devidamente esclarecidas. Bem, o Senhor Jesus Cristo, quando operava milagres, quando Deus opera milagres na Bíblia, Ele não opera pela metade. Ele não tira as placas de titânio, entre aspas, e deixa lá as cicatrizes. Ele não deixa lá cicatrizes. E o testemunho que eu dei ao Jorge hoje de manhã foi que quando Deus curou Naamã da lepra, a pele dele, estão a ver o que é lepra, não é? A carne a que tira os pecados. A pele dele não ficou com cicatrizes. Diz que a pele dele ficou como a carne do menino. Sabem o que é a carne do menino? Notem como é que Deus opera. Ele não apenas não remove as cicatrizes, como aquilo em que ele deixa quando ele intervém fica mais novo do que o que estava antes. Nunca se esqueçam que quando o Senhor transformou a água em vinho, o vinho que foi produzido do milagre dele era melhor do que o primeiro. E a carne que foi operada naquele milagre de Naamã não era a carne de Naamã restaurada. A carne ficou como a carne do menino. Quando o nosso Deus ressuscitava as pessoas, e nos processos de ressurreição que nós temos na Bíblia operados fisicamente, as pessoas não ficavam meias vivas. Elas também não ficavam meias mortas. É importante que as pessoas tenham esta noção. Sabem porquê? Porque estes indivíduos são enganadores. Estes indivíduos são falsos profetas. São estes indivíduos que têm que ser desmascarados. Mas pela Bíblia. Sabem porquê? Eu vou-vos passar a citar mais alguns exemplos. Quando o Senhor curava os mudos não ficavam a gaguejar. Não é? Imaginem que... Eu conheço muitos exemplos destes. Infelizmente, o mundo religioso à nossa volta está cheio de exemplos destes. De indivíduos que vão a essas campanhas, que operam supostamente milagres, e depois dizem, já estou a ouvir um bocado melhor. Mas o Senhor, quando operava, não podia as pessoas ouvirem melhor. Podia as pessoas ouvir. E o que nós lemos dos mudos, e temos aqui o caso do mudo, em Mateus 12, 22, nós vemos assim, o mudo falava. Não é, a Bíblia não diz assim, o mudo gaguejava. Não, o mudo falava, não gaguejava. Esta coisa de operou um milagre, fica lá a cicatriz, até nisso o homem é todo distraído. E isto faz-me lembrar aqueles indivíduos criminosos que andam a ser apanhados ultimamente. É o crime perfeito, mas depois aquilo começa a ser investigado e começam a surgir as pontas, não é? E eles começam a ser apanhados nas mentiras em que incorrem. Assim são estes mestres religiosos, são apanhados nas mentiras que incorrem. O paralítico que o Senhor curou e que nós lemos em João, que no capítulo 5 e no versículo 11, ao ser curado, depois de ser curado, e estamos a falar de um paralítico que esteve paralítico durante vários anos, dezenas de anos, nós não lemos que ele teve que ir fazer fisioterapia. Não lemos ali na Bíblia que depois do Senhor o curar daquela situação, o homem era paralítico, muitos anos ali parado, vocês podem imaginar. Às vezes um indivíduo vai para o hospital, está lá 15 dias ou um mês, parado, e já tem que fazer fisioterapia, porque a pessoa, aquilo já não funciona bem. Agora imagina não sei quantos anos parado, e de repente ficar curado, sem fazer fisioterapia. Sabem o que é que nós lemos na Bíblia acerca dele? A Bíblia não diz que ele precisou de fazer fisioterapia. A Bíblia diz que ele pegou na cama às costas. Isto quer dizer, não sei se estão a perceber, ele pegou na cama às costas. Ele levou a cama às costas.
As curas de Deus são assim, são genuínas, são autênticas, não deixam margem para dúvidas, são completas, são situações incríveis. Não é esta palhaçada, isto é uma palhaçada, andamos aqui a brincar aos cowboys. E, portanto, eu gostava de chamar a vossa atenção para estes pormenores. Estes supostos milagres. Eu não vou ser extremo ao ponto de dizer que não são supostos milagres. Afinal, os magos no Egito não fizeram também milagres? Também fizeram. E eu até acredito que alguma espécie de milagre tenha ali acontecido. Nem vou cair no extremo de negar essa possibilidade. Eu até acredito. De Deus não é de certeza. Já vimos isso. Os magos do Egito também fizeram milagres, mas não eram de Deus. Sabem qual era a diferença entre os milagres dos magos que eles operaram imitando Moisés nos milagres que faziam? É que, diz a Bíblia, não é? Que a vara de Arão, que eu utilizava para fazer os milagres, tragou as varas deles. A diferença é só essa. Vendo o portento daquilo que é divino e daquilo que é meramente humano ou diabólico. Quando a sogra de Pedro estava doente, e termino com essa para não citar muitas mais, quando a sogra de Pedro estava doente e o Senhor Jesus Cristo foi lá à casa e curou-a da sua enfermidade e a febre a deixou, sabem o que é que a Bíblia diz? E logo os servia. Então, quando um indivíduo acaba assim de uma situação de febre, ainda por cima de febre, e não está aqui nenhum médico, mas poderia descrever fisicamente o efeito que a febre deixa no corpo, não é? Que é de fraqueza, não é? Leva a pessoa naquela situação, perde o apetite, há uma série de fatores, e está numa situação de fraqueza, logo os servia. Não é? Epá, ela começou devagar, deixa-me cá ver, a ver se vou e tal. Logo, imediatamente. Isto é fantástico. Irmãos, nós precisamos de conhecer bem a Bíblia, para que não nos ponham os dedos nos nossos olhos e nos enganem. E estes indivíduos têm que ser desmascarados pela Bíblia. Não é pelas minhas opiniões, é pela palavra de Deus. Portanto, o apóstolo, quando diz, digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, às vezes vem com uma conversa e com uma história, como ouvi-lo ali falar daquela história. Depois há uma outra coisa curiosa. Nos tempos da Bíblia, os pregadores curavam. Aqui temos um pregador a ser curado. Uma coisa curiosa, mas isso é outra história. Nem quero entrar por aí. Mas com aquela conversa para enrolar as pessoas, e as pessoas ficam iludidas e ficam galvanizadas com aquilo, isto já para não entrar noutro nível de conhecimento das Escrituras, sobre o qual já nos temos detido, para explicar isto. Como eu sei que estávamos nesta passagem, e esta passagem diz isto, e aconteceu isto esta manhã, eu achei que seria muito apropriado fazer esta referência. Que Deus nos ajude. Só um irmão. No início do estudo, disse muitos há que têm a mente tão aberta que o cérebro lhes foge, e temos de ter cuidado com isso. Uma mente aberta é perigosa, pois ficamos sem cérebro, temos de ter cuidado. Vamos ficar de pé então e vamos terminar com a oração e agradecer ao nosso Deus por estes pensamentos e que nos guie durante o resto da semana. Pai amado, nós te queremos dar graças mais uma vez, porque de facto é maravilhoso quando nós podemos ouvir da tua parte que tu não fazes as coisas por metade, Senhor. De facto é maravilhoso nós olharmos para a tua palavra, Senhor, e não somos confundidos em nada, Senhor. Tu és claro, Senhor, e ajuda-nos a estar firmes nela para que de facto não sejamos enganados com estas palavras persuasivas, Senhor. São palavras bonitas, são testemunhos muito bonitos, mas que de espiritual não existe nada, Senhor, vindo de Ti. Que nos ajudes a estarmos atentos, Senhor, e que não sejamos enganados, Pai. Mas para isso temos de estar firmes, Pai. E que Tu nos dês essa firmeza através da Tua palavra e que possamos buscá-la. Tenhamos sede de todos os dias, Senhor, ir à fonte certa. Te damos graças mais uma vez por cada irmão nosso e cada filho Teu aqui, Senhor, nesta hora, Senhor, e sabendo que as lutas não são fáceis, o inimigo
anda em derredor, Senhor, e que nos ajudes a estarmos atentos e unidos em Ti, Pai, tendo a certeza de que Tu tens cuidado, Senhor, e irás cuidar até o fim. Te damos graças mais uma vez por aquilo que ouvimos esta noite e que nos possas conduzir em bem onde quer que possamos nos dirigir. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.